Olá, que bom ter você por aqui. Neste vídeo, o título é Cristão e Ateu discute sobre a existência de Jesus. Esse aqui pegou fogo, é o Paulo Congos versus Chileno Gomes. Eu confesso que o ateu Chileno Gomes eu não lembro de ter assistido vídeos dele, mas do Congos já vi alguns. Ele é bem polêmico, bem fanático religioso. É um exemplo clássico do fanático religioso. Aquele que só olha ali, ó, no livrinho, ignora tudo mais que Deus nos dá para aprender, para evoluir. Os outros dois vídeos que eu assisti deles e reagi, eu achei que o ateu ia tomar uma surra no debate, né? Porque é um debate. Eu vejo que o ateísmo tem mais fé do que o crente, porque o ateísta ele acredita que tudo surgiu do nada, porque ele se baseia apenas no Deus bíblico. Já o crente, ele tem a Bíblia para se basear que tudo saiu de Deus. Então é mais fácil tu ter uma teoria de uma fonte, uma origem de tudo, para sustentar a tua fé. É mais fácil. É mais difícil ser ateu porque tu tem que acreditar que toda a realidade é um acaso, é uma sorte. Então tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu não sou ateu, eu acredito em Deus, na fonte de tudo, ser primordial de tudo. Acredito em Jesus, a quem eu sirvo, meu mestre Jesus. Provavelmente o ateu vai perder, né? Nos outros dois vídeos não aconteceu isso. O crente tomou uma surra. Não existe nenhuma prova física de que Jesus existiu. Pelo amor de Deus, ô chileno. Uma prova material, arqueologicamente falando, nenhuma. Não sei o que ele vai falar, mas prova de que Jesus existiu são só os pergaminhos. Para mim é o suficiente, porque são muitos pergaminhos falando desse homem. Muitos. Se está exagerado, se está mentindo, ou se é a verdade, não sabemos. Não sabemos. Além do que está na Bíblia, existem outros pergaminhos falando sobre ele. Inclusive a Bíblia etíope, né? Etíope, se não me engano, esse nome. Fala também, ou tem outros evangelhos que falam de Jesus. Então, até porque é um nome que não sai de moda. Já passou 2025 anos e continuamos falando dele. Então ele existiu. Não tem dúvida que ele existiu. Fora a minha experiência extrafísica de já ter presenciado a energia dele, né? Fora isso aí. Eu nem vou relatar nesse vídeo aqui agora. Prova realmente, assim, ó, algo que a gente possa palpar, algo que se descobriu na humanidade. O Santo Sudário é falso, né? Não, tem pedaços que é da cruz morto, verdadeira que pegaram foram achados lá. por Santa Helena, a mãe de Constantino, Jesus Cruz Cristo. verdadeira, como é que tu vai fazer? Você tem- Como é que tu vai saber se é um pedaço de pau da cruz verdadeira? Historiadores não cristãos, historiadores pagãos, Flávio José. 100 Vamos anos ver o que depois de o Jesus, chileno vai falar. um parágrafo de Flávio Joséfo que está totalmente fora de contexto. E aí a gente vai entrar em outra discussão. Agora, prova material, até porque no ano 70 era comum, Jerusalém foi destruída pelos romanos, ela foi queimada. Foi o templo que foi destruído. Não, Jerusalém inteira foi queimada. Tudo bem. Mas o ponto Não é tudo bem, porque os se evangélicos- tivesse. Esse tudo bem aí eu não sabia. Trouxe uma informação que eu não sabia. Aí o que eu vou falar? Tudo bem. Tudo bem não. Os evangelhos começaram a ser escritos 70 anos depois de Cristo. Começou, né? Nenhum dos escritores 100 evangélicos, anos, isso é 200 anos. arqueologicamente comprovado, foi contemporâneo de Jesus. Não, as cópias. O que você pode As acreditar? cópias que Do chegam. meu padrão de pensamento, eu questiono os evangélicos, se eles são reais. Eu concordo com o ateu, mas eu acredito em Jesus. É meu mestre. Mas é que eu não preciso ser fanático religioso como Cogos para pregar o que ele acredita. O que você pode acreditar é na inspiração divina, que aí eu não vou questionar porque é uma questão sua de fé. Agora, materialmente falando, comprovadamente, arqueologicamente, o que eu tô falando. Não, Marcos e Mateus conviveram com Jesus. Não, mas quem escreveu foram os discípulos de Marcos e Mateus. João conviveu com Jesus e eles escreveram. João escreveu na ilha de Átmos. Não. É só Patmos, desculpa. Alguém escreveu e botou o nome O dele. primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 70, era comum. Tudo bem, mas os escritores, Mateus, Marcos, João, conviveram com Jesus. Segundo Marcos, segundo Mateus, foram os discípulos deles que escreveram. João É a passou visão ali deles, na não foi ilha, eles. foi escrevendo É a negócio. primeira coisa. Cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em teologia. Por isso que na faculdade de teologia a gente tinha uma brincadeira, uma frase que dizia assim: quem lê a Bíblia vira cristão, crente. Quem entende a Bíblia vira ateu. Entende? Porque quando você começa a entender as nuances. Lembra que eu falei no outro vídeo? Quando eu fui ler a Bíblia, o pastor falou, o padre falou, né? Era na católica na época.
Nunca leia do início ao fim, que vai ficar louco. Claro, não era que eu ia ficar louco. É que eu ia virar ateu. Se eu tivesse lido, eu ia virar ateu. Mas eu, persistente, né? Eu quero aprender. 10 anos depois, eu me peguei lendo a Bíblia, do início ao fim. Sem pular. E sem abrir e escolher um versículo. Lê do início ao fim. Aí tu vai entender que ou tu vira ateu, ou tu fica crente. Mas se tu entender a Bíblia, tu vira ateu. Eu só não virei ateu porque eu estudei, eu já tinha estudado outras doutrinas antes, talvez isso me ajudou a entender que aquilo ali era uma visão de um autor, uma pessoa escreveu aquilo ali. E culpava a Deus, aquelas barbaridades e culpava a Deus. Inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal. Vou te dar um exemplo. A partir do o final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que Quem sabe faz ao vivo, né? Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente. Essas coisas não sei onde é que eles tiram, né? A percepção é uma pessoa que estuda os pergaminhos, estuda o material e chega a essa conclusão. E escreve um livro explicando a visão dele do que ele aprendeu. Mas mesmo assim a gente fica assim, será que o cara que escreveu isso também não tá forçando a barra, né? É um conto de... É um monte de gente mentirosa querendo ganhar like, né? Ganhar status, ficar famoso. A gente nunca sabe se a pessoa tá falando realmente a verdade ou se ela está criando novos fatos para poder dizer eu descobri algo. Eu descobri algo que ninguém tinha visto. Compre o meu livro. É complicado. De nenhum, isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Eu não vejo evidência nenhuma. E eu vejo uma série inúmeras evidências de que me apontam de que aquilo não é verdade e que não é a palavra de Deus. E isso me leva a simplesmente não crer. E eu não preciso provar que Deus não existe, porque o ônus de provar é de quem afirma, não de quem nega. Entende? Porque senão eu vou ter que negar tudo. Não, vou provar que tem um macarrão invisível voando em cima de você aí. Você fala, não acredito. Como que você prova? Não tem. O ônus de provar é de quem fala. Não é de quem alega, não é de quem nega. Eu simplesmente não vejo evidência e tá tudo certo. Sim. Entende? Qual que é essa da cruz que você comentou? A Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, achou, por inspiração divina, um pedaço da verdadeira cruz. Aí que tá. Se você não tem nem... Cara, achou por inspiração divina. Achou um pedaço de madeira. É o pedaço da cruz. Como tu sabe, acabei de ser inspirada. Aí vai lá e vende um pedaço da cruz. Alguém compra essa ideia, escreve até livros, filmes. Como provar Deus? Como você diz que ela achou por inspiração divina? É puramente fé. E fé acreditar sem provas. Hebreus 11:1. Não é sem provas. Hebreus 11:1. O apóstolo Paulo fala, fé é a certeza das coisas não vistas. Não, tudo bem. Porque você precisa... Se ela achasse o pedaço da cruz e viesse alguém e falasse para ela, um espírito, um anjo desse do céu, falava, fulana, guarda bem esse pedacinho que é o último pedacinho que sobrou da cruz. Mas não aconteceu isso. E outra coisa, tudo era escasso naquela época, né? Tudo era escasso. Era difícil tu pegar uma árvore, cortar ela, transformar ela numa cruz, né? Todo o trabalho de marcenaria para deixá-la com uma cruz. Vocês acham realmente que aquela cruz que Jesus foi crucificado só foi usada com ele? Certamente, como era um hábito romano crucificar as pessoas, certamente a mesma cruz ficou lá no sol e na chuva apodrecendo. Foi crucificada lá umas 100 pessoas, 200 pessoas. Até que ficou podre, os pregos não ficavam mais firmes, mas os buracos já estavam arrombados.
usou como lenha, foi queimada, porque não vão perder, né? Desperdício. Vão pegar a cruz, vão jogar no chão, sendo que as pessoas utilizavam lenha para construir, para produzir comida. Então, pega a cruz, corta em pedaços, faz lenha e queima. Certamente virou cinza. Não tem pedaço de cruz hoje. Precisa de provas, não é fé. Teoria aí. Se eu falar, se você... Veja bem que eu acredito que Jesus existiu e foi crucificado, mas isso aí já é fanatismo religioso. Fala pra mim assim, ó, eu tenho tantos anos. Aí eu falo assim, eu acredito, eu tenho fé no que você tá falando. Agora eu falo, não, duvido, quero ver seu RG. Se eu preciso de prova, eu não tenho fé. Sim. Entende? Então fé é acreditar sem provas. Simples assim. A definição do próprio apóstolo Paulo, não sou nem eu que tô dando, é a Bíblia que dá. Abre a Bíblia aí, Hebreus 11:1. Não, o que eu tô falando é que existem provas da autenticidade, da historicidade dos evangelhos, da ressurreição de Jesus, de São Marcos, da autoria de São Marcos. Não existem. Existem o São Paulo, Marcos. vou ter que Existe fake news. cara, existia... porque veio praticamente a referência, maior referência do Jesus histórico do Brasil aqui, o Chivitarese, não sei se conhece, mas ele é professor da Universidade lá do Rio de Janeiro. E ele falou que sim, existem provas de que Jesus existiu. Sim. Um Jesus histórico. Sim, Jesus histórico. Exato. E não Jesus que mitológico. Mitológico. É muito pergaminhos falando da vida desse homem. Não tem como não ter existido. Por isso que a minha fé, eu sou servo de Jesus, eu sei que ele existiu. Agora, se ele fez os feitos como está na Bíblia, eu acredito que foi diferente. Acredito que foi até mais feitos. Que não tem como escrever em todos os livros do mundo tanta coisa que ele fez. Mas esse Jesus, Deus, como descreve, e em cima disso foi feito guerras e tiranias da igreja para impor esse Jesus nos povos, esse Jesus eu não acredito. Esse Jesus que é a base da igreja que Saulo, o profeta Saulo criou, esse Jesus que impôs uma nova religião, criou uma nova religião em seu nome, e esse eu não acredito. Eu acredito naquele homem que era bom, que mostrou que existia outro jeito de chegar a Deus, que não precisava de guerra, que não precisava de fanatismo religioso. Esse eu acredito. Lógico, né, da Bíblia, nesse sentido, que foi... E na verdade, assim, não é que existem provas. A academia aceita que existia um Jesus histórico circunstancialmente. Por quê? Porra, mudou o calendário do planeta, várias pessoas falaram dele, há 2000 anos a gente está aqui debatendo sobre Jesus, tal. Então existem mais de uma maneira de se provar. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes de Jesus, e Jesus não tem nenhuma prova material. Porém, a academia aceita circunstancialmente que existia um Jesus histórico, um líder judaico, subversivo, né? Existiam vários tipos de judaísmo na época, que arrastou multidões, e que essa multidão ela permaneceu após Jesus. E aí o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, ele vem e ele reúne essas congregações que estavam se dispersando e cria a teologia da congregação cristã. Isso é o que a gente conhece pela historicidade do cristianismo. Simples assim. Agora, materialmente, cruz, prego da cruz, não sei o quê, não existe nenhuma prova material de que Jesus existiu. Desculpa. Se tiver, eu quero que me mostre. Bom, como Santo Sudário e não sei o que e tal. Isso aí é tudo questão de fé. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Vou deixar o link deste vídeo aqui, neste meu vídeo aqui, nesse react. Vou deixar o vídeo original para você clicar no link após assistir o meu vídeo. Você clica no link e vai lá, se inscreve no canal dele, dá um like para apoiar e incentivar ele a trazer outros convidados para outros debates, para que nós podemos aqui opinar, né? Então vamos apoiar o canal do Cauê Santos. Conto com a tua colaboração e também curte e se inscreve no meu canal também, que é importante para mim. Mostra que você esteve por aqui, deixa a sua marca aqui, curtindo, se inscrevendo e quem sabe até dê a sua opinião, comente a sua opinião, mostre que você esteve por aqui, deixando seu like, comentando e se inscrevendo. Vamos continuar. Existem várias provas históricas da ressurreição de Cristo, os relatos, o túmulo vazio. Puder só guardar o celular, por favor, cara. Relatos da Bíblia.
Só. Não. Como não? Existem relatos históricos, vários historiadores De que falando. Jesus Surgiu um movimento em torno Quanto de tempo depois? um homem que ressuscitou no mesmo século. Inclusive, quando você fala do Evangelho de São Marcos, você fala que foi inventado por um escriba, né? É? Não, isso é a doutrina da igreja proíbe o cristão de acreditar nisso. A autoria é de São Marcos. Aí tem um bispo, que eu não vou lembrar o nome dele agora. A igreja proíbe você de pensar diferente. A igreja proíbe você de ler a Bíblia do início ao fim, porque você vai ficar louco. Olha a imposição, o domínio pelo medo e o domínio pela autoridade. Eu decido o que você pode aprender, eu decido no que você pode acreditar. Ele era um bispo... Tô falando dos versículos finais de São Marcos. Não, mas pelo contrário, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é até injusto, porque São Marcos, ele era conhecido por ser extremamente minucioso, por não falsificar nada, por não inventar nada. Ele era muito rigoroso no que ele escreveu Da onde tirou isso, cara? As referências todas que ele faz. Quem conheceu os ele? Personagens históricos da época. Então, quando referência? você faz a análise filológica dos evangelhos, você vê a autenticidade dos autores, o estilo dos autores. E não sou eu. Ele escreve Pôncio Pilatos, ninguém tem prova de que Pilatos existiu. Lucas tem um estilo quem tá próprio, bem falando característico. é os maiores biblistas vivos hoje. Como o que eu tô te falando tá no livro que Jesus disse e o que Jesus não disse. Os caras Bate acharam os manuscritos do Mar Morto lá, eu não vou lembrar nomes, mas Então, os caras que acharam o manuscrito do Mar Morto falaram, bom, tá refutada a ideia de que os evangelhos teriam sido inventados por escribas. Não falei que foram inventados por escribas. Ou qualquer parte deles. Eles foram copiados e eles eram alterados a cada vez que eles eram copiados, por vários motivos. Primeiro porque os primeiros cristãos eles eram iletrados. E o grego antigo, ele fazia pouquíssimas alterações numa palavra, poderiam trazer um sentido diferente. Então, a profissão de escriba do cristianismo, não estou falando da lei judaica, do cristianismo, ela só nasce no ano 400. Então, durante 400 anos, ele foi copiado por pessoas que eram iletradas, porque o judaísmo ele se disseminou primeiro na classe pobre. Por quê? Porque antes a filosofia grega dizia assim, você tem que achar seu lugar no cosmos. Se você nasceu para ser escravo, você tem que ser escravo. E aí vem Jesus e fala assim, não, todos somos iguais perante Deus. Melhor que isso, todos somos filhos de Deus. Então, os caras que estavam se ferrando, os pobres, os escravos, eles falavam assim, não, por que eu tenho que ficar servindo os outros então, se eu sou filho de Deus também? Por isso que o cristianismo se disseminou e por isso que Nietzsche dizia que o cristianismo é platonismo para as massas. Tanto que depois o imperador Cláudio ele vai cristianizar o império para não perder o império, porque o cristianismo se disseminou de tal maneira em Roma, porque antes ele perseguia os cristãos e depois ele aceitou. Isso que ele está falando é verdade. Foi exatamente assim. Ele é ateu, mas ele conhece mais o cristianismo do que o crente. Né? E por quê? Porque senão ele ia perder o controle do império, de tanto que o cristianismo se disseminou. Porque essa ideia de que lugar no cosmos já não colava mais. Sim. Entende? Era mais atrativo. É muito mais atrativo. E depois, a ideologia grega dizia que se você morresse e tivesse uma vida eudaimônica, fizesse tudo perfeito, a sua matéria ia continuar aqui para virar grama, saco de boi e tal. E a doutrina cristã dizia, não... Você vai continuar vivo. E você vai reencontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que você perdeu. Imagina chegar para uma mãe e falar... Então, imagina aquela pessoa que odeia o pai ou a mãe e falar para ela que vai reencontrar, porque ela tem que ser cristã, porque ela vai reencontrar eles. Não vai gostar muito não, hein? Se ela odeia o pai, vai reencontrar o pai. Cara, olha, põe na balança a doutrina grega. Vou virar saco de boi e grama. Vou reencontrar meu filho que morreu. Porra, não tem nem como comparar. Entende? Não por isso que o cristianismo se disseminou dessa maneira. E tanto que o império teve que se render ao cristianismo. Mas você acha que por um controle social? Total. O que você acha sobre isso, Paulo? Não, isso é uma interpretação completamente errada. Porque você dizer que o cristianismo se disseminou simplesmente por um wishful thinking, porque as pessoas preferiam acreditar em X do que acreditar em Y, Óbvio. é negar a história do cristianismo, onde os cristãos eram perseguidos, martirizados. O romantizar Cristo é muito mais vendável do que a alternativa. Romantizar a história cristã, a jornada do herói, é muito mais vendável. E quando vende, acredita-se. A gente fica lendo, estudando sobre aquilo há muito tempo e a gente acredita. Então a história é muito mais fácil de vender.
E as pessoas, mesmo assim, seguiam o cristianismo, apesar dos riscos das perseguições dos imperadores Mas a romanos. recompensa prometida Não, mas era é que esse risco aí já era diferente, né? Quando Roma confirmou... Bom, se bem que ele pode estar falando de antes, né? Porque é uma situação de que tu pode seguir e ficar quieto, pode seguir a doutrina cristã, mas não expor por medo de morrer. Aqueles que são líderes e ficavam expondo a sua opinião poderiam até perder a vida, como acontecia. Mas quando Roma assume o controle social através da religião e oficializa o cristianismo, aí inverteu, né? Aí começou a perseguição contra quem idolatrava outro Deus. Se tu é cristão, tá beleza. Tu é cristão? Não, eu acredito em Shiva, ou eu acredito em Odin. Então tu vai ser, ou tu se converte, ou nós vamos acabar com a tua cidade, com a tua vila, ou com a tua casa. Era imposição. muito maior. Imposição do medo. Tudo bem, mas como é que medo. você faz uma pessoa ter uma fé sobrenatural? Não é com um controle social. É com a recompensa do pós-morte. Tudo bem, mas como Ela é que você... vira controle social quando ela dissemina, quando ela cristianiza o império. Antes eu concordo com você que não era, que era, as pessoas acreditavam... E mesmo assim ela se disseminou. E não era controle social nem mesmo durante o Império. Mas ela se disseminou pelo que o professor Karnal ele chama de efeito chantilly. Ele fala que toda religião é assim, quanto mais você bate, mais ela cresce. E é isso que aconteceu. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais a classe oprimida dizia assim, por que estão perseguindo esses cristãos aí? Eu quero ver qual que é. E eles se encantavam com a doutrina. Por quê? Porque ela era muito melhor que a doutrina grega. Que era a ideologia, embora fossem os romanos que dominassem. É verdade. Sempre que alguém está sendo perseguido, e parece que ele se torna imparável, né? E aí o sistema tem que intervir para acabar, disseminar com isso, porque senão sempre deixa um meio de crescer, né? A gente pode ver hoje na política o lulismo e o bolsonarismo. Os opostos ficam sempre tentando cortar, podar o outro. O lulismo e o bolsonarismo. Mas disseminou a ponto de que se o mestre dessas duas ideologias, se o Lula ou o Bolsonaro fosse assassino, se disseminou a ponto que eles iriam virar Marte. É pior para a causa. É pior para a causa. A causa contrária, no caso, né? Se realmente conseguisse ter êxito em matar o Bolsonaro, ele se tornaria Marte da direita e criaria o bolsonarismo por muito tempo. Mesma coisa o Lula, se tira a vida dele, se tornaria Marte da esquerda. Então, isso aconteceu com Jesus, né? Ele não só foi morto, como ele foi torturado, foi exposto, e ele ainda é dito como um homem que venceu a morte, que voltou dos mortos. Então ele virou um Marte. Então, assim se cria um mito. Assim, a ideologia grega que ainda dominava como predominante. Mas a filosofia grega não era isso. A filosofia grega tinha vários componentes, né? Você tinha uma religião de Estado, você tinha os cultos órficos, que eram mais pessoais, você tinha o deus filosófico, que falava sobre o que era, ou a ideia do bem em Platão, o motor imóvel de Aristóteles, ou para onde a alma depois da morte. Alguns falavam já os neoplatônicos falavam em metempsicose. Nessa época do cristianismo já tinha várias correntes filosóficas de várias religiões, algumas mentores, acreditavam, né? Inclusive, na beatitude eterna. Mas os estoicos acreditavam nisso, e os estoicos vieram do povo. Tanto que estoa, do grego, quer dizer portão. Sim. Porque a filosofia grega, originalmente, ela era para a aristocracia. Certo? Então, ela se dissemina no povo porque os estoicos acreditavam nisso. O estoicismo vem da filosofia do povo grego. E a filosofia cristã é muito melhor que a filosofia estoica, do que o povo grego no geral acreditava. Muito melhor. Porque pro grego, o platonismo estava maravilhoso, o aristotelismo estava maravilhoso. Eu vim para cumprir meu lugar no cosmos, eu nasci para ser rico, o escravo tem mais a que me servir. Porra, tá lindo, eu vim para ser filósofo, eu vim para ser político, eu tô bem aqui na vida. Agora, o cara que tava se ferrando lá, ele não queria saber disso. E aí quando aparece Jesus falando, não, você não precisa se ferrar, porque você é igual a todo mundo, você é o filho de Deus também. E o que eu preciso fazer? Nada, só acreditar. Deixa ele terminar, por favor. Mas os estoicos... Se aqui na Terra tu não conseguir ser quem tu quer, não se preocupa, porque o meu reino não é desse mundo.
Depois que tu morrer, você vai comigo pro paraíso, você vai reinar do meu lado. Essa é o que Por a exemplo, igreja você pega Epiteto prega. era um estoico escravo, Marco Aurélio era um estoico imperador. E eles tinham lá o seu lugar e falavam, Mas bom, já, o aí já eram importante, romanos, o já, né? importante mas tudo bem, Tava era falando o dos neoestoicismo históricos romano, deles, na fase né? imperial. O ponto é que eles falavam que o importante não é exatamente se você é um imperador ou se você é um escravo, mas o importante é se você vai viver uma vida virtuosa. E quando você atinge essa vida virtuosa, a sua alma vai ter uma beatitude. Então, Sim. muito se discutia sobre a imortalidade da alma. Embora o Marco Aurélio não acreditasse na imortalidade da alma no sentido cristão, o debate estava aberto. E aí existiam várias correntes, inclusive essa é uma época extremamente sincrética, quando surgiram os ecléticos, quando vieram influências orientais por Alexandria. Então, era um debate aberto e existia muitas vertentes filosóficas e religiosas que acreditavam, sim, na beatitude da alma, na vida eterna feliz. Os cristãos não trouxeram nada de novo nesse sentido. O que os cristãos trouxeram de novo era a ideia do sacrifício. Uhum. Era a ideia de que se Deus morreu na cruz, então você não está imune. Nunca existiu a ideia de que éramos filhos de Deus e que a gente estava sob dignidade merecida e que a gente tinha uma salvação eterna. Não, Muito essa pelo contrário. Os gregos acreditavam que a alma ela era separada do corpo. Tanto que você era o corpo. Quando você morria, a sua alma voltava ao mundo das ideias. Quando você nascia, você raptava uma alma. Era igual uma energia. Você pega um liquidificador, liga, a energia vem, anima, a hora que você tira da energia, ela volta e acabou. Essa era a ideia de alma pros gregos. Eu não falei sobre a semelhança com Deus, a filiação divina. Então Mas eu tô a ideia falando de que beatitude, sim. ele Tanto é que os trouxe romanos, muita novidade no cristianismo. os romanos já tinham a ideia do Elísio, os gregos já tinham o céu dos heróis, os pagãos nórdicos já tinham Valhalla. A beatitude não é uma ideia nova do cristianismo. Ah, você vai encontrar os seus parentes mortos. Isso aí já existia. A ideia nova do cristianismo é a ideia de uma vida sacrificada. Então ela não era uma coisa assim que tinha um apelo. A ideia de viver uma vida sacrificada e se sacrificando para depois atingir a beatitude não existia nas outras religiões no sentido cristão. Porque no sentido cristão você tem o próprio Deus que se sacrifica, o Deus morto na cruz. Nas outras religiões você tinha a ideia do bem, o motor imóvel, os deuses da mitologia. Não tinha a ideia de um Deus que veio até a terra se sacrificar por nós. Então, o cristianismo é uma religião de Eles acham que sacrifício. Jesus é Deus, Isso não tem apelo. A não ser. Eles acham que Jesus é o próprio Deus. Ele mesmo fala na Bíblia várias vezes: o meu Pai, eu sirvo o meu Pai, eu estou aqui para seguir a vontade do Pai. Ser a explicação que eu acredito. Jesus deixa bem claro. Os apóstolos testemunharam a glória e a ressurreição e os milagres de Cristo e trouxeram isso para os discípulos e trouxeram o Espírito Santo em Pentecostes, e esse Espírito Santo realmente fez com que as pessoas tivessem a fé sobrenatural na religião verdadeira. Ok, se você acredita... Mas tem, de certa forma, um apelo no sentido de que você vai ter uma vida após a morte, que você supre a demanda das pessoas, as demandas existenciais também. Mas aí que tá, o cristão... De benfeitoria pro resto da eternidade. Eu sei, mas o cristão não tem... O que é o céu se não uma barganha e o céu se não uma ameaça? E o inferno se não uma ameaça? Mas você tem ideia do quão difícil é ir pro céu no cristianismo? A porta é estreita. Depende da época que você tá falando, né? Por ser difícil ir pro céu, essa é a religião correta. Se é assim, tu não vai pro céu. Sempre. Ninguém vai pro Hoje céu, não mais. Na Idade Média, só todo Jesus mundo vai. acreditava que ia pro inferno, que não ia alcançar a glória de Deus. Hoje os bandidos saem pra matar e faz o sinal da cruz e tem Virgem Maria tatuada nas costas. Esses caras são tudo pro inferno. Mas é que eu tô te falando. Depende da... Olha o julgamento, né? Esses vão tudo pro inferno, né? Já julga, é julgamento. As pessoas hoje, todo mundo acredita que Deus é um Deus compreensível, que vai entender a sua situação e vai pro céu. É porque hoje o pessoal segue falsas doutrinas. A ideia de que Jesus é só misericórdia, não é justiça. Não vai me falar da minha doutrina. Aquela coisa de Santa Faustina. Isso é tudo heresia. A verdade é que o cristão sempre considerou que ir pro céu é uma coisa difícil. Então, o que o cristianismo trouxe não é o pessoal, é só se acreditar em mim que você tá salvo e vai pro céu. Não. Pessoal, estou aqui propondo para vocês uma vida de virtudes heróicas e sacrifício, porque a porta do céu é estreita. A outra possibilidade é que você vai arder para sempre no inferno. E mesmo assim as pessoas seguiram, porque é a religião verdadeira. Se tu não seguir a igreja dele e a crença dele, tu não seguir, tu vai pro inferno e vai se perder eternamente. Esse eternamente pro inferno aqui é doloroso, né? Como é que Deus vai cobrar de você
que você seja perfeito se ele não te fez perfeito? Seja perfeito para ir para o céu se ele não te fez perfeito e aí te condena eternamente para o inferno. Reflita sobre isso. Por isso que eu digo que a gente tem que evoluir gradualmente. A energia é lenta, é um processo lento. Temos que passar por inúmeras experiências para começar a entender, a praticar. Aí sim a gente conseguir entender a dimensão toda, entendeu? O negócio todo. Por isso que eu estudei várias doutrinas. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas estudei várias doutrinas para poder tirar um pouquinho de cada uma, porque a verdade não é absoluta, nem na espírita, nem espírita, que é a que eu mais me identifiquei. Hoje eu estou mais no xamanismo, no hindu. Então eu juntei um pouquinho de cada para entender a perfeição de Deus e do meu mestre Jesus. Então ficamos com ele. Vamos ir para o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Não se esqueça de dar a sua opinião. Eu quero ler a sua opinião. Porque eu vou fazer um vídeo sobre a opinião de vocês. Eu vou ler as opiniões. Não se esqueça de dar a sua opinião. E aguardo você para o nosso próximo encontro. Até!